Olá, você está na TV Câmara e esse é o Questão de Ordem. E o nosso convidado de hoje é o Guilherme Boulos, do PSOL. O Boulos, que é professor, bacharel em filosofia, ativista, político e também escritor. O Boulos é filiado ao PSOL, né? E antes ele se consagrou aí como militante na coordenação do movimento dos trabalhadores sem teto, MTST. O Boulos foi candidato a presidente da República pelo PSOL nas eleições de 2018 e também ao cargo de prefeito da capital, São Paulo, onde por muito pouco não foi eleito, chegou ao segundo turno com 40% do total dos votos, perdendo para Bruno Covas. Boulos, obrigado por participar aqui com a gente. Começo perguntando, e agora, qual é a próxima jornada do Boulos? Vai disputar o governo de São Paulo ou vai disputar novamente a presidência da República? Primeiro, Alexandre, obrigado aqui pelo convite, pela oportunidade de conversar com você, com todo mundo na TV Câmara. Veja, acho que o maior desafio, antes de pensar em cargos ou em projetos, é a gente tirar o Brasil desse pesadelo que o país está vivendo. Estou muito empenhado nisso, junto com o meu partido, com os meus companheiros de movimento, com outros partidos da oposição, que é virar a página do Bolsonaro, que tem trazido tanto sofrimento para o país, na gestão dessa pandemia, com mais de 560 mil mortos, inclusive na outra pandemia mais oculta que nós estamos vivendo hoje, a pandemia da fome, a pandemia do desemprego. Hoje tive mais cedo na diocese, conversando com o bispo aqui de Rio Preto, Dom Tomé, e visitei também a obra da Cozinha Solidária que nós vamos fazer aqui, como iniciativas de combate à fome, a igreja tem feito, o hospital de base, onde nós tivemos, também tem feito. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. Do ponto de vista eleitoral, eu tenho defendido, Alexandre, que a gente construa uma unidade do campo progressista justamente para poder superar o bolsonarismo, né? Para poder ter uma vitória forte, uma vitória inquestionável e apresentar um projeto de reconstrução nacional. Meu nome não está colocado para disputa à presidência da República, tenho defendido que a gente faça uma composição e estou, sim, discutindo a possibilidade de concorrer ao governo do Estado de São Paulo, onde eu acho que já passou da hora da gente ter uma alternância no poder, depois de mais de 25 anos do mesmo partido, o PSDB, governando o nosso Estado. Na esfera nacional não tem muita dúvida ou maiores questionamentos a respeito de uma possível aliança PSOL-PT. Mas e no estado de São Paulo? Vamos lembrar, repetir, como eu disse, você teve mais de 2 milhões de votos na capital, desbancou o PT na capital. E agora, o Boulos vai vice do Haddad ou isso está fora de cogitação? Não, isso não está colocado, assim como eu acho que o vice-versa também não está colocado. O que sim está colocado é a possibilidade de construir uma aliança, né? Uma aliança de unidade do campo progressista. Eu estou me esforçando muito para isso, o PSOL também. Conversei com o PDT, conversei com o PCdoB, conversei com a Rede, conversei com o PT, conversei com o PSB, para que a gente possa ter uma unidade que seja capaz, em nível nacional, de derrotar o Bolsonaro e aqui no Estado de derrotar os tucanos, né? O Dória, a gestão do Dória, Alexandre, deixa muito a desejar, para dizer o mínimo. Existe um cansaço, um desejo de mudança no nosso Estado. Eu tenho viajado muito o Estado, sobretudo aqui no interior, e tenho visto isso, né? Há um desgaste, as pessoas não querem mais, até porque o Dória ele não governa, ele faz marketing, né? Ele é um marqueteiro de si próprio e as pessoas querem mudança. Então, nós estamos construindo um projeto de mudança, espero que ele seja o mais unitário possível para poder sair vitorioso. Além dessa fadiga de material, esse desgaste do PSDB aí mais de 2 décadas no poder, a gente tem um outro fator que é a possível saída do ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB. Esse racha no tucanato aí pode favorecer ou facilitar a vida da esquerda? Você não tem a dúvida, eu acho que nós temos uma oportunidade única de, pela primeira vez, o campo progressista governar o Estado de São Paulo. Desde a redemocratização, isso nunca aconteceu. E acho que isso
é tanto pelo desgaste do Dória e do PSDB, quanto pela divisão do campo deles, que também nunca saíram divididos. Sempre ali se acertavam, faziam um acordão no final e ia um. Agora vai ter o Alckmin, vai ter o Rodrigo Garcia, o Bolsonaro ainda deve ter um outro candidato que ele vai apoiar. Então, acho que nós temos uma oportunidade real. As pesquisas têm demonstrado isso. Em algumas das pesquisas nós temos aparecido, inclusive, na primeira colocação. Nas outras, sempre ali no primeiro pelotão. Isso também é inédito, o campo progressista de esquerda está nessa posição. Então, eu estou muito animado com a possibilidade da gente ter um projeto para virar o jogo em São Paulo. O senhor tem a imagem bastante assim vinculada por opositores à questão de invasão, de violência, de truculência, de baderna. Na capital isso ficou um pouco para trás, até por sua ida ao segundo turno. Como se desvincular dessa imagem no interior, principalmente mais aqui para a região de Rio Preto, interiorzão, bastante conservador? A política não pode ser feita por meme. A política não pode ser feita por boato, por fofoca, por mentira. É isso que colocou o Brasil no clima tóxico que a gente está. Então não dá para você... Nós temos que quebrar as caricaturas. É o que eu fiz na capital. E que já começamos a fazer aqui no interior. Veja, lutar por moradia é uma coisa básica. O que é inacreditável é que em 2021, um estado mais rico do Brasil tenha gente morando embaixo da ponte. É isso que eu acho que deveria tocar e indignar as pessoas. O movimento social que eu faço parte, onde eu aprendi muita coisa, para mim é um orgulho vir dessa trajetória política, da luta junto com quem mais precisa. O movimento social nunca invadiu a casa de ninguém, isso é mistificação, isso é preconceito. O que o movimento social faz é identificar imóveis que estão abandonados há muito tempo, às vezes 10, 20, 30 anos, que nunca pagaram imposto. Quem está aqui acompanhando a gente aqui na TV Câmara paga seu IPTU todo mês, todo ano. Se não pagar, a dívida sobe, vai para a dívida ativa, tem todas essas coisas. Quem não pagar o IPVA do carro, parou ali na Blitz, vai para o pátio. Agora, esses proprietários de gigantes imóveis nunca pagaram imposto. Às vezes a dívida de imposto é maior que o valor da terra. Esses imóveis estão em situação ilegal. E o poder público já deveria, pelo Estatuto da Cidade, pela Constituição Federal, ter desapropriado para a moradia popular. Não faz isso, muitas vezes, porque esses mesmos caras financiaram a campanha ali de muita gente e está com o rabo preso. O movimento social denuncia isso. Isso tem que ser denunciado. A lei tem que ser cumprida para todos, não só para eles. O senhor falou de meme, mas meme normalmente é uma coisa inofensiva e engraçada. A gente tem as fake news que aí sim pendem até para o crime. A gente teve hoje a prisão do Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, dentro daquele inquérito do Supremo que apura fake news. Você acha que esse inquérito e essas prisões, a gente teve a prisão do Daniel Silveira, deputado federal também, elas vão amenizar o impacto das fake news em redes sociais no ano que vem, diferentemente do que a gente viu em 2018, quando, enfim, você sabe melhor que ninguém que os WhatsApps e as redes sociais foram tomadas aí por fake news. Eu espero, Alexandre, de verdade que tenha esse efeito, que tenha um efeito de dizer basta, daqui não pode passar. Porque passaram além da conta. Você via os vídeos do Roberto Jefferson, era uma coisa impressionante. E vamos lembrar aqui quem é Roberto Jefferson. Roberto Jefferson era da tropa de choque do Collor, em 1992. Roberto Jefferson sempre esteve junto com tudo que não presta no Brasil. Agora, réu confesso do Mensalão. Réu confesso. Ficou preso. Agora, vir querer falar, achar que tem autoridade para falar de moralidade pública. Roberto Jefferson. Tem a menor condição. Agora, voltando às fake news, eu acho que isso não basta. Tá? Esses gestos cumprem um papel, mas não bastam. É preciso ter uma regulamentação das plataformas para ter uma retirada de conteúdo e punição mais rígida àqueles que propagam fake news. E precisa ter uma atuação da Polícia Federal e do Judiciário de seguir o dinheiro, saber quem paga isso. Porque eu suspeito, francamente, que parte dessa operação é paga com dinheiro público. O gabinete do ódio funciona no terceiro andar do Palácio do Planalto. Então, se tem desvio de dinheiro público para poder cometer crime, porque fake news é crime,
isso tem que ser apurado e as pessoas têm que ser punidas. A própria CPI da Covid revelou agora pagamento aí a jornalistas, né, e alguns apresentadores para defender o tratamento precoce, né? Queria que o senhor fizesse uma conjuntura do governo Bolsonaro. Ele é negacionista? Eu acho que ele é pior do que negacionista, né? Negacionista é quem nega um fato. O Bolsonaro, eu acho que ele sabia o que ele estava fazendo. Não foi um erro, não foi um engano, foi intencional. Foi uma postura criminosa. Não é possível que um presidente da República, com dezenas de assessores, não saiba que cloroquina e ivermectina não tem nenhuma comprovação que ajude para a Covid. Mais do que isso, tem gente que morreu por nebulização de cloroquina. No Rio Grande do Sul teve um caso. Não é possível que um presidente da República não saiba da importância que a vacina tem para salvar vidas e tenha negado 120 e-mails de uma empresa, da Pfizer, que poderia ter salvado centenas de milhares de vidas no Brasil. Não é possível que um presidente da República, em sã consciência, não saiba da importância das medidas de isolamento sanitário e de restrições para conter uma epidemia. Sabia, ele tem gente em torno dele, ele tem gente em volta dele, tem servidores públicos, ele fez isso de forma deliberada. Bolsonaro é um genocida, ele foi responsável pela morte, pelo luto de milhares de famílias brasileiras, e esse é o legado que, lamentavelmente, o legado trágico que o Brasil vai levar desse desgoverno. Além desse legado trágico, Boulos, a gente tem um outro legado talvez cruel dessa pandemia e pior aí de tudo, que é a questão da educação, que até o senhor estava conversando com o pessoal do parlamento ali. O que fazer para resgatar a educação pública no Brasil e não deixar uma geração aí perdida no espaço-tempo? Olha, Alexandre, eu sou professor. Dei aula em escola pública no governo do Alckmin, escola pública estadual. Professor em São Paulo é muito maltratado. A educação em São Paulo nunca foi prioridade, mesmo sendo o estado mais rico da federação. Por isso que o salário de professor em estados mais pobres que São Paulo é muito maior. Por isso que você vai ver o IDEB, que é o índice que mede o desempenho da educação básica. São Paulo, o mesmo estado mais rico, está em 8º lugar no IDEB. Então já existe um descaso histórico na educação. E ele foi reforçado nessa pandemia. Quando, por exemplo, o governo não garantiu, como várias partes do mundo garantiram, equipamentos adequados para que as crianças, adolescentes pudessem fazer aula. Tinha que garantir, é um tablet, o que é? É um microcomputador, é um pacote de internet. A Coreia do Sul, por exemplo, garantiu o pacote de internet para todos os estudantes do país, né? Porque aí você tem condições iguais durante o período em que foi necessário o ensino à distância. Agora, nós temos um passivo para lidar com ele, porque não foi feito o que era correto. Para poder combater esse abismo, essa desigualdade, nós vamos ter que ter uma operação que vai ter que combinar mais contratação de professores, reforço escolar, eventualmente é o principal intensivo. Desafio para o próximo governo? Eu acho que é um grande desafio. Eu não diria que acho que nós temos 2 principais desafios para um próximo governo. Um deles é a educação no estado de São Paulo, que está junto com a valorização dos servidores e do serviço público, que está desmontado em São Paulo. É uma máquina de indicações políticas. São 26 mil cargos comissionados na máquina do PSDB no governo do estado. É impressionante. Não é quem é técnico ou quem é bom na sua área que acende, é quem assinou a ficha de filiação do PSDB. E eu acho que o outro desafio é a recuperação econômica e social do estado. Nós vamos viver um cenário de pós-pandemia muito duro para São Paulo. Desindustrialização, desemprego, falta de renda. Vai ser preciso um esforço, uma retomada de investimento público, ter obras públicas. Nós temos defendido frentes de trabalho para contratação emergencial de mão de obra e fazer obras de infraestrutura no estado, renda básica para aquelas pessoas que estão desempregadas, programas sociais, porque também aquecem a economia na ponta. Hoje eu estive na Associação Comercial, na CIRP, e a gente conversava sobre a importância que tem para o comércio, desde o pequeno comerciante até o médio, o grande, a importância que tem quando a população tem renda. Porque quando a população tem renda, você tem demanda, né? Se o povo está todo desempregado, sem renda, sem salário,
O resultado disso também é o comércio falindo e demitindo mais gente. Como se viu aqui na pandemia, não teve nenhum apoio, nem do governo federal, nem do Dória. Nenhum apoio para o comerciante. Então, esse debate nós vamos precisar fazer aqui em São Paulo. Vamos caminhando no final. Queria só que o senhor fizesse um encerramento falando dessa sua passagem por Rio Preto e se já está preparando o terreno aí, o senhor está circulando no interior, passou em São Carlos, Araraquara, outras cidades aí, Ribeirão, né? Se já é aí um chamamento à militância. É um debate com a militância. Hoje eu vim aqui recebido pelo meu amigo, companheiro, vereador dessa casa, João Paulo Rilo, porque eu tenho uma admiração tremenda, tenho uma trajetória política de luta, de compromisso com o povo, tanto ele como o pai dele, esse grupo político que constrói o PSOL aqui em Rio Preto. E o Rilo construiu, junto com a militância, uma agenda muito forte, onde a gente pôde dialogar, Alexandre, com vários setores da cidade. Nós vamos mais tarde conversar com lideranças de categorias, de movimentos sociais, de grupos culturais. Estive já no Espaço Cultural do Vasco, já tivemos com a Associação Comercial, com o Bispo. Que, aliás, o Bispo é até surpreendente, porque nem entrevista o Bispo dá, né? É realmente privilegiado. Foi uma conversa cordial, conversamos sobretudo, não conversamos de política partidária, nem seria o caso. Conversamos sobretudo sobre a situação social, de assistência social, de fome. Convidamos ele para que vá para a inauguração da Cozinha Solidária que vamos fazer aqui em Rio Preto. Fala um pouquinho mais dessa Cozinha Solidária, por gentileza. Essa cozinha é um espaço. Eu fui visitar a obra. Onde vai ser? Vai ser... Rilo, qual é o nome do bairro da Cozinha Solidária? Me fugiu aqui o nome do bairro. Boa Vista, né? Lá no Vasco? No Vasco? Perto do Vasco. Perto do Vasco. É um espaço na Boa Vista, mas não vai servir lá, porque lá não é um bairro onde tem mais carências. Então está sendo construído lá, porque tinha um espaço, vai ser preparado, vai ter uma equipe de trabalho voluntário. Nós já inauguramos 26 cozinhas solidárias nessa pandemia no Brasil todo, feitas pelo MTST, pelo Movimento Social, que estão servindo entre 100 e 200 refeições todos os dias. Elas foram feitas por mutirão, a maior parte delas, com cozinheiras, cozinheiros servindo, e está sendo levado para aquelas famílias que têm maior carência para o combate à fome. E esse projeto chegou agora também em São José do Rio Preto. Tá certo. Guilherme Boulos, quero te agradecer por essa entrevista e desejar boa sorte aí na sua caminhada, viu? Eu que agradeço, Alexandre. Obrigado a você pelo espaço, pelo bate-papo e a todo mundo que nos acompanhou aqui na TV Câmara. Tá certo. Agradeço ao Boulos e agradeço a você que nos acompanhou em mais esse Questão de Ordem. Um grande abraço e até a próxima.